Olá pessoal, bem-vindo a mais um Entre Amigos, o lugar onde a gente aprende junto sobre o amor de Deus. Estou muito feliz de ter a minha amiga aqui, querida amiga Rose, que é enfermeira, mora lá na Califórnia, que tem estudado a Bíblia conosco em outros vídeos. Vamos agora começar um novo quarter, um novo trimestre, falando sobre o livro de Isaías, que muitos teólogos dizem que é o Evangelho do Velho Testamento. É um livro muito bonito e mostra muito claramente qual é o caráter misericordioso do amor de Deus, né? E se a gente começar a olhar a condição humana que é descrita no capítulo 1 aqui, é algo que fica bem claro, né? Que o ser humano se afasta de Deus, né? Não foi a primeira vez que ele se afastou de Deus no relato bíblico, mas aqui ele se afasta de uma maneira bem poderosa, né? E se afasta por quê? Porque não pode ter dois deuses, né? Então, quando o ser humano começa a achar que ele é o Deus da vida dele, ele se afasta. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Aí vem a consequência. Aí depois da consequência, o profeta vem e profere o julgamento, e no final, um arrependimento é aquela coisa que fica aberta, não sabemos se o ser humano vai se arrepender ou não. Então, antes da gente começar a discussão, eu gostaria só de compartilhar a minha tela aqui e mostrar para o pessoal, rapidamente, onde que a gente se situa no contexto histórico aqui, certo? Então, se vocês quiserem acompanhar depois, as histórias do livro de Isaías, elas acontecem nessa parte vermelha aqui, ó, que são esses reinados de Azarias, Jotão, Acás e Ezequias. Isso aqui é bem na época em que o reino de Israel aqui do lado está sendo ameaçado e no final é derrotado pelo Império Assírio. O Império Assírio era um império terrível, que torturava os seus presos de guerra e maltratava eles, é uma coisa terrível. E isso também estava afetando o reino de Judá. E no final, depois de alguns reis, a gente lembra o que acontece aqui em Ezequias, que é quando vem o exílio da Babilônia. Então, o que acontece é que Isaías é um profeta pré-exílio e durante o exílio ele ainda fica um pouco ali, então a mensagem dele é nesse contexto, né? Então, quando a gente começa, só mais uma coisa que eu gostaria de falar, se vocês quiserem depois ler o relato histórico dessa época de Isaías, isso se encontra em segundo Reis, capítulo de 15 a 20, ou segundo Crônicos, de 26 a 32, para você entender o que Isaías está denunciando, os reis que ele está falando, toda aquela coisa, né? Então vamos aqui para a nossa Bíblia, para já começar a estudar, e vamos começar aqui na primeira parte, que é no capítulo 1, versos 2, 3 e 4. Então, antes de ler isso aqui... Antes de você ler o verso 2, deixa eu ler o verso 1, que eu achei bem interessante. Claro. Fala assim, olha, visão de Isaías, filho de Amós. Então, começa introduzindo não o autor, porque o autor é Deus, mas o instrumento, né? O nome de Isaías significa salvação de Deus. A salvação que vem de Deus. E diz que ele é filho de Amós. E Amós quer dizer nascido pela graça de Deus. Então, quando... só nessas duas palavrinhas aqui, Deus já trouxe uma mensagem para a gente, né? Que quando a gente é nascido pela graça, a gente encontra a salvação em quem? Em Deus. E essa é a tônica, né? Porque se você pensar assim, se fosse eu chegar para você, Rose, e falar, olha, Rose, eu vou te falar uma coisa, viu? Você não está vivendo a sua vida direito, viu? Você está fazendo isso, aquilo errado. Qual seria a reação? Né? Seria uma reação de revolta, de briga. Agora aqui, pode-se até ver, se a gente olhar, por exemplo, no verso 2, ouçam os céus e a terra, pois o Senhor falou. Quer dizer, então, como você disse, o profeta ele é um instrumento, não é? Por isso que ele pode falar com essa autoridade, que é uma autoridade santa, porque ele está sendo um meio de comunicação, né? E o que é curioso aqui para mim é como nós somos pais e mães, né? A gente vê isso aqui e se identifica logo, né? Porque olha o que ele diz aqui no verso 2: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. E eu lembrei na hora daquela musiquinha que a gente canta para as crianças. Eu vou tentar cantar, que eu não sou cantor, mas mais ou menos. Que diz assim, ó. Quando a mãe diz, au, 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 quem que corre, quem que corre? Aí depois fala, o cachorrinho vai correndo. E a gente canta isso para as crianças, né? Canta do cachorrinho, do patinho, do gatinho, que todo mundo, quando a mãe chama, vai correndo, né? Aí no final você fala, quando a Estela
Quando a mãe chama a Estela, ela vem correndo, e a gente faz isso para incentivar as crianças a obedecerem a gente. E aí, quando eu vi dizendo aqui no verso 3, eu lembrei dessa música, né? Porque diz aqui, ó, o boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, e o meu povo nada compreende, né? Então Israel não foi um povo qualquer, né? Israel foi um povo escolhido, um povo que professou seguir um Deus único, né? E está dizendo aqui que Deus está falando através do profeta que eles nada compreendem, nada sabem. Então, qual que é o problema, Rose? O que você acha que eles não compreendem que está sendo tão grave para Deus fazer essa acusação aqui? Então, a lição trouxe 2 ilustrações que eu gostei, né? Falando que se você andar ainda hoje pela Irlanda, nos lugares remotos, é capaz que você vai passar por uma estradinha e tem um bando de vacas que não parece que não tem ninguém guiando, né? Mas que cada uma vai voltar para o seu dono depois de comer. E também das crianças que se perdem, né? Dentro da loja, que vão gritar e chorar e dizer: mãe, tô perdido, né? Então, as crianças reconhecem, pode não saber onde está, pode não saber onde a mãe está, mas sabe que está perdido. Sabe para quem gritar, né? Sabe para quem gritar. E a gente, infelizmente, às vezes a gente primeiro se esquece quem a gente é. E segundo, a gente esquece a quem a gente pertence, né? Então, o primeiro capítulo de Isaías é mais ou menos isso, né? Tentando explicar, nesse contexto do povo de Israel, que eles totalmente esqueceram quem eles eram. Eles totalmente esqueceram a quem eles pertenciam, eles esqueceram o concerto com Deus. E, como você lembrou da musiquinha aí, eu lembrei de outra musiquinha aqui, né? Que diz assim: eu criei você, meu filho, e você se afastou de mim, mas eu ainda sou o mesmo, né? Deus é um Deus tão constante que ele não mudou nada, mas infelizmente a gente se esqueceu, ou o povo de Israel se esqueceu quem ele era, né? E uma vez que eles esqueceram quem eles eram, eles perderam totalmente o rumo. Eles começaram a fazer coisas que talvez nem tivesse passado pela imaginação deles que eles fossem capazes de fazer. Mas uma vez que a gente está distante de Deus, as possibilidades são inúmeras, né? De quantas coisas más a gente pode fazer. E você vê, são palavras duras, né? Raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, né? Você que é enfermeira, você vai me falar se isso aqui não é grave. Olha só, no verso 5, a cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo, da sola do pé ao alto da cabeça, não há nada são, somente machucados. Quer dizer, o profeta está indo a um nível de detalhe que é até absurdo, né? E continua por versos e versos e versos, né? Até chegar num ponto que é o ponto mais dramático, na minha opinião, que é a hora que começa a falar no verso 11 ali: para que me oferecem tantos sacrifícios? Quer dizer, o sacrifício é uma coisa bonita, né? Que era feito para ilustrar a necessidade da salvação, a necessidade de você se aproximar de Deus. Era toda uma prática espiritual que foi feita para educá-los da dependência de Deus. E depois do verso 11, né? Fica que foi orientado absurda por Deus, né? Que não foi uma ideia da cabeça do humano. Foi uma ideia que veio da cabeça de Deus. Era uma forma didática de fazê-los voltar para Ele e aprenderem de onde vinha a salvação deles, né? E você vê assim, uma ilustração nossa, do nosso contexto, assim, às vezes você está fazendo o culto com as crianças, né? E a gente fica bravo e briga para fazer o culto, né? Sobre um Deus de amor. Então é uma ilustração pequena, mas para a gente ver como é que Deus quer a paz, né? Deus quer a harmonia primeiro, né? E Ele não quer que a gente faça esses rituais. A lição fala sobre um ritualismo podre. É uma coisa absurda, né? Muito forte, né? Ô, João, eu acho que dá até para a gente voltar lá no verso 5, quando você fala aí de ritualismo, porque diz assim, ó: toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Porque o culto que Deus pede da gente não é um culto racional, é um culto que você tem que sair da sua cabeça e tem que sair do seu coração. Filho meu, dá-me o teu coração, né? Então, se a sua cabeça está doente,
e se o seu coração está doente, o que sobrou para você oferecer para Deus? São os órgãos que comandam a sua vida. Se a sua cabeça não está funcionando corretamente, exatamente, você não sabe nem quem você é. Está entorpecida sua mente, né? Está entorpecida, né? A primeira coisa que a gente faz no hospital quando vai fazer um exame físico no paciente é perguntar o nome dele. Como é seu nome? Quem você é? Onde você está? Você sabe que dia é hoje? Se a pessoa não sabe responder essas 3 perguntas básicas, quem você é, onde você está e o que você está fazendo aqui, então você está realmente perdido. Você vê que é interessante você falando sobre onde você está e quem você é, né? São perguntas básicas, né? Mas quando você falou onde você está, eu me lembrei imediatamente do Jardim do Éden. Porque é o que Deus perguntou para Adão, onde você está? E uma das maiores dificuldades para uma pessoa mudar o comportamento é ela não ter ciência de que ela precisa mudar, né? Então, o mundo de hoje ele é fabricado em termos de literatura, educação e autoajuda e tudo mais, para a gente acreditar que não existe uma necessidade de um 180 na vida, de que você está no caminho certo, você só precisa dar uma desviadinha. Eu falo para você com experiência de 30 anos de vida secular, a coisa mais difícil de uma pessoa secular entender é por que ela precisa de redenção, por que ela precisa de salvação. Porque se você não usa droga, se você não mata ninguém, se você paga seus impostos, entendeu? Você é uma pessoa boa. Mas a verdade a sua mente está entorpecida, porque eu me comparo com você, Rose, eu não me comparo com Deus e com o que Jesus fez na cruz. Então, quando eu entendi isso, eu passei a conseguir explicar e responder para as pessoas essa pergunta que você fez: quem sou eu? E onde eu estou? Quer dizer, eu achava que eu estava numa trajetória positiva, mas na verdade, quando eu comecei a olhar a minha vida pelos olhos de Jesus, eu vi que na verdade a minha trajetória era uma trajetória que não era tão positiva, né? Então, o que me chama a atenção muito nessa parte de para que tantos sacrifícios, Deus dizendo que quando vocês estenderem as mãos em oração, eu não vou nem ouvir. Isso faz para mim a mensagem da cruz ser mais forte ainda, porque eu estava falando com a Lili ontem, se tivesse sido um ladrão, um bandido que tivesse matado Jesus numa emboscada, num assalto, se Jesus tivesse morrido de câncer, se um romano tivesse matado Jesus, ia ser ruim que o Filho de Deus morreu, mas não, quem matou Jesus foram o povo de Deus, os líderes. Quer dizer, é a mesma coisa do corpo de bombeiro ir na tua casa e atirar fogo na tua casa. Quer dizer, a que ponto... E eu não estou falando isso para falar mal deles, porque eu acho que nós fazemos isso todo dia, mas a que ponto que chega o ser humano quando ele não consegue responder essas perguntas que você falou. Quem sou eu? Né? Onde você está? E é realmente o que acontece. Agora, o mais bonito dessa lição é que não para aí, né? A gente chega agora na parte mais importante dessa lição, e é uma inspiração para nós como cristãos e para nós principalmente como pais, né? Que é o verso 18, né? A paciência de Deus, a misericórdia de Deus é algo que eu acho que nós vamos viver eternidade para contemplar, né? Olha, vamos ler junto com a gente aqui no verso 18. Deus dizendo assim, olha, eu vou ler só o verso 16 e 17 primeiro, só para a gente ver o contraste. Deus dizendo assim, as suas mãos estão cheias de sangue, lavem-as, limpem-as, removam suas más obras para longe da minha vista. Deus está bravo. Deus está bravo como a gente fica bravo como pai e mãe. Ele diz, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelo direito dos órfãos, defendam a causa da viúva. Quer dizer, se parasse aqui, você ia falar, Deus está pronto para quê? Para dar uma surra, ou para fazer um novo dilúvio, que foi o que ele fez com Noé. Mas olha o contraste, né, aqui, né? João, antes de você ir para frente, eu queria parar aqui no verso 17, fala assim, aprendei a fazer o bem. Deus é tão paciente que aprender a fazer o bem é um processo. Você não acorda hoje cristão e fala assim, hoje eu já sei fazer o bem. É um processo, demora, mas ele estava pronto para esperar. Como ele vai falar lá no verso 18, né? Podemos ler junto. Vamos lá então. Venha, vamos refletir juntos, diz o Senhor.
A lição diz aqui que se você olhar a texto no hebraico, é quase como se Deus estivesse como réu, chamando o povo para a corte, falando assim, vocês estão me acusando que eu não sou justo? Então venham, apresentem seus argumentos, eu me coloco como réu e vocês serão os acusadores, a promotoria. Quer dizer, olha a paciência e a humildade de Deus, né? E ele diz, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Então veja, Deus falou sobre aprender, mas aqui ele está dizendo como você vai aprender. Deus vai fazer uma coisa nova, tão grande, e nós hoje temos o privilégio de olhar para trás e ver essa história de Jesus e ver como isso aconteceu. Que somente aqui que Deus começa a falar de como que tem que ser a vida de seguir a Deus, que é o verso 19, né? Que olha, se vocês estiverem dispostos a obedecer, aí sim, comerão os melhores frutos dessa terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Quer dizer, esse julgamento, ele não vem sem antes vir a esperança e a promessa. Quer dizer, Deus está dizendo, né, se vocês vierem conversar comigo, não tem como vocês não se convencerem do meu amor. Vocês serão convencidos e daí vocês vão querer me obedecer por causa do meu amor, né? É importante essa diferença, né? Engraçado que se a gente não lesse o capítulo inteiro e parasse na descrição da situação do povo na época, a gente poderia ficar bem descorajado, né? Porque se a Bíblia também é para nós e se a situação daquele que era o povo de Deus é a nossa situação, então, se a gente lê isso aqui para a gente, dizendo quão corrupto, quão longe de Deus, quanto a gente deixa de fazer a justiça e o quanto a gente está doente, parece uma coisa que não tem esperança, né? Parece assim, uma situação que não tem remédio. Mas Deus mostra a profundidade da nossa condição e mostra a altura do amor dele, né? E você colocou um princípio interessantíssimo, né? Porque muitas vezes a gente lê só um texto, né? Um verso ou dois, mas a gente tem que sempre ler os versos ao redor do texto, né? Porque senão a gente não consegue entender realmente tudo que o autor está querendo dizer. Isso é um princípio importantíssimo, né? Agora, eu queria que a gente terminasse só refletindo aqui um pouquinho em como que essa postura de Deus pode nos inspirar a ser melhores pais. O que você acha sobre isso? A paciência, né? Que, na verdade, vem dele. A paciência e aquela tradução que era do inglês, que a gente demora a perder a paciência, talvez seja assim. Porque ele convida para vir, vem conversar comigo. Vamos colocar né? Ele não coloca Deus podia muito bem, ele é o dono do universo. Ele se identificou aqui, ele chamou os céus e a terra para serem testemunhas. O universo inteiro está assistindo. E ele podia ter falado assim, eu sou o Criador, eu sou o seu pai, fui eu que te elegi como nação, fui eu que te chamei para ser meu filho, e é isso que você tem que fazer. Mas ele não fez isso. Ele falou, olha, vamos conversar, você acha que eu estou errado, então você vai trazer seus argumentos e eu vou te mostrar a profundidade do seu erro, mas eu também vou te mostrar a altura da minha graça, da minha misericórdia, né? É difícil fazer isso como pais, porque às vezes tudo que a gente quer mostrar é a nossa autoridade, né? É aí que eu acho que a gente tem que aprender a fazer o bem. Essa mensagem de aprender a fazer o bem é pra gente mesmo, né? E eu acho que a gente tem que ser renovado de graça em graça também para entender e aceitar o perdão, né, quando erramos, né? Porque muitas vezes a gente esquece que nossos filhos, eles são filhos de Deus primeiro também, né? Então eu sinto que às vezes nossa identidade como pais, ela fica um pouco confundida com a nossa identidade como filho de Deus, né? Então eu acho que também entregar nossos filhos a cada dia
aos pés de Deus ajuda muito. E eu acho que o que você falou sobre paciência e sobre voltar sempre para Deus para buscar essa inspiração, isso vale para qualquer tipo de relacionamento também, né? Com pais, com os irmãos, com o pessoal no trabalho. E eu estou muito animado de continuar estudando esse livro de Isaías durante esse trimestre. Eu acredito piamente que o melhor jeito de conhecer Deus é estudando a sua palavra, e o melhor jeito de estudar a sua palavra é você abrir a Bíblia e estudar. Pode parecer óbvio o que eu estou falando, mas muitos de nós às vezes acham que você vai sobreviver espiritualmente só ouvindo sermões, só ouvindo teologia de outras pessoas. Isso também é importante, faz parte, mas nada substitui a leitura da Bíblia. E você olhar, é como beber água. Você pode beber suco, você pode beber qualquer outro líquido, mas a água você tem que beber, que é o que vai te dar hidratação, né? Então, Rose, eu quero agradecer muito por você ter aceitado o convite. Vamos continuar estudando junto, orando uns pelos outros. E eu espero que vocês em casa que estão assistindo esse vídeo também se sintam animados para estudar a Bíblia, conhecer mais sobre o amor de Deus através do livro de Isaías. E vamos que vamos continuar estudando, e mesmo em tempo de pandemia a gente tem que confiar que Deus vai prover e Ele vai nos mostrar o caminho. Então eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença da Rose, e Rose, se você puder fazer uma oração para encerrar, seria legal. Vamos lá? Sim, claro. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua bondade e por quão grande é o seu amor por nós. Muito obrigado, Deus, pela mensagem que o Senhor nos enviou através do profeta Isaías, que nossa salvação vem de Ti e que nós possamos a cada dia nascermos pela Tua graça. Transforma-nos, purifica o nosso coração, transforma os nossos pecados em lã branca como a neve. Que o Senhor possa nos purificar e nos transformar a cada dia, que possamos refletir o Teu amor no nosso lar, na nossa família e para as pessoas ao nosso redor. Todas essas bênçãos nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.